Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal, é um prazer enorme ter você aqui comigo mais uma vez. Bom pessoal, hoje eu gostaria de comentar sobre O Exorcismo, filme de 2024, dirigido e escrito por Joshua John Miller. É um filme então, mais um desses filmes de exorcismo. Claro que a base referencial sempre vai ser o clássico do Friedkin de 1973, que para mim é um dos maiores filmes, né, da história do cinema, um dos maiores filmes do gênero terror. E aí o que acontece? Ele teve a sua rodagem inicialmente em 2019, tá? É um projeto que tem um processo de pré-produção conturbado, porque ele começou, como eu falei, em 2019, veio terminar em 2024 por alguns fatores então que a gente vai discutir aqui no vídeo. Bom, para quem não sabe, o diretor Joshua Miller é filho então do falecido ator Jason Miller, que interpretou o padre Damian Carras no filme original e também voltaria a interpretar o personagem em Exorcista 3, que é um filme que eu pretendo abordar também aqui no canal futuramente. E aí ele foi inspirado pelas histórias que o pai dele contava, né? Por exemplo, ele cresceu ouvindo relatos então sobre as ocorrências misteriosas, né? Alguns incêndios, acidentes que aconteceram durante as filmagens do filme original, né? E aí ele acabou crescendo ouvindo isso e aí acreditou que o set então era mal assombrado, né? Que é uma história que circula até hoje, né? E aí ele se inspirou nessas lendas sobre a suposta maldição dos bastidores de O Exorcista para criar esse filme então com uma linguagem metanarrativa, né, uma meta-referência sobre um set de filmagens onde coisas, né, malignas começam a acontecer. Bom, e aí inspirado, né, nessas histórias então que o pai contava, ele decidiu então criar esse filme. E aí, como eu falei, o filme ele começou o seu processo de pré-produção em 2019. Aí ele mostrou o corte final então para quem estava financiando o filme e também para produtores. Só que aí eles notaram que não dava para o filme ser lançado no cinema daquela forma, então eles teriam que fazer, né, refilmagens. Eles notaram que o filme deveria então passar por possíveis refilmagens e aí depois disso veio a pandemia. Com a pandemia, ninguém mais quis investir nenhum centavo nesse projeto e o projeto ficou então travado, ficou por anos na geladeira. Daí o que acontece? Recentemente, em 2023, né, saiu o filme O Exorcista do Papa com o mesmo Russell Crowe, né, que está estrelando nesse filme. E aí o filme teve, né, uma certa repercussão, teve seu hype, teve um certo sucesso quando lançado. E aí eles aproveitaram, né, e pegaram carona, né, no sucesso desse filme de 2023, que coincidentemente também tinha o Russell Crowe. E aí eles devem ter pensado o seguinte: ah, Russell Crowe tá aparecendo aqui num filme de exorcismo, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar o Russell Crowe, né, já que ele estrelou nesse filme, e vamos dar continuidade à nossa refilmagem nesse projeto que a gente tem guardado aqui e vamos lançar. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Bom, e aí com isso você percebe o seguinte, que há um antes e depois da refilmagem, né? O projeto foi pensado para ser algo, né, em 2019, quando o processo de pré-produção estava começando, né? Só que você percebe que depois da refilmagem, essa versão de 2024, esse corte final, você já percebe que é um outro filme, tá entendendo? O filme começa então inicialmente apresentando um drama psicológico envolvendo, né, alguns problemas pessoais do protagonista, né, o Anthony Miller, que é interpretado pelo Russell Crowe, e aí você percebe que o filme não desenvolve, né, essa linha de argumentação inicial, é meio que deixado de lado. Você percebe na montagem do filme que algumas cenas são picotadas e isso se deve à refilmagem, pois nessa refilmagem o filme então foi alterado e projetado para dar sustos, e aí ele falha, né, em tentar copiar o filme original e ao mesmo tempo como tem que trabalhar também com o conceito do terror contemporâneo utilizando jump scares. Anthony Miller, interpretado por Russell Crowe, é um ator decadente que é então escolhido para estrelar no filme The Georgetown Project, que é como se fosse um remake de O Exorcista. Até aí tudo bem, só que além disso, ele vai ter que lidar também com traumas do passado, problemas pessoais envolvendo a filha, né, a esposa e problemas com a igreja, e aí tudo isso vai deixando ele sobrecarregado. Isso vai começando a afetar ele e aos poucos ele vai começando a exibir um comportamento cada vez mais agressivo e estranho, parecendo estar possuído por uma entidade.
Veja bem, esse filme, O Exorcismo, ele não tem ligação nenhuma com o filme O Exorcista do Papa, então não confunda os dois filmes, tá? Apesar de ser também estrelado pelo Russell Crowe, né, apesar dele estar aqui presente também, esses filmes não compartilham nenhuma relação, são filmes com histórias e enredos distintos, né, universos diferentes, mas muita gente pode confundir eventualmente. E aí nesse filme possivelmente houve uma interferência dos estúdios, né, da Miramax para talvez alterar o corte final, e isso levou a uma simplificação até dos efeitos especiais, né? Se você for ver o trabalho de maquiagem aqui, parece que eles não investiram muito nessa parte, pois aonde deveria ter maquiagens, né, bem desenvolvidas, bem convincentes. Bom, o que você tem na verdade são complementos digitais que tornam algumas cenas grotescas e constrangedoras, né? A falar então pela cena final de exorcismo que o filme apresenta. Você percebe que não tem um trabalho de maquiagem convincente ali. Parece que eles não investiram muito nessa parte da maquiagem. Preferiram complementar com efeitos digitais, como eu falei, e aí pra mim isso não funcionou. O filme tenta então homenagear o clássico de 1973 do Friedkin, que inclusive já publiquei uma análise sobre ele aqui no canal, mas ele acaba falhando, né, em tentar imitar o filme original. O filme original você percebia que a maquiagem prática e perturbadora, né, na qual tornou o filme tão especial, tão icônico, tão assustador, você não tem esse mesmo efeito aqui nesse longa, tá? Bom, no início do filme, o filme até promove, né, uma questão interessante, né, sobre o drama psicológico envolvendo o passado então do protagonista, né, alguns problemas pessoais. Só que você percebe que isso vai sendo deixado de lado porque você não tem um desenvolvimento acerca disso. É como se isso fosse abandonado para dar apenas lugar ao terror, mas é aquele terror apelativo apenas para sustos e jumpscares, né? Então segue os mesmos clichês do terror contemporâneo. Parece que o terror contemporâneo está muito voltado, né, para aprovação talvez nas sessões de teste com o público ou no que um executivo, no que um produtor pode pensar acerca do que o público quer ou não assistir, tá entendendo? Então eu acho que os pontos fracos do filme é isso. É recorrer a esses clichês, né, do terror contemporâneo e tentar de alguma fórmula copiar o filme original. A gente sabe que o filme original ele é insuperável, tá? Qualquer tentativa de cópia será mal sucedida. E aí, como eu falei, esse processo de pré-produção conturbado, né? Essa questão da refilmagem que aconteceu anos depois, porque o projeto foi pensado em 2019, muitos anos antes de O Exorcista do Papa. E aí esse processo todo de pré-produção, né, essa refilmagem acabou resultando então em algumas inconsistências visuais, alguns cortes, né, porque possivelmente eles cortaram muita coisa, né, excluíram muito material, né, e alterou o tom da obra original e isso impactou a qualidade então tanto dos efeitos especiais quanto da qualidade também desse corte final. Bom, e aí o resultado é isso, um filme super genérico de possessão, né, que tenta abordar certas questões, mas não sabe muito bem como fazer isso, porque tem que emular, tem que tentar copiar o filme original e ao mesmo tempo trabalhar com o terror moderno que se baseia apenas no jumpscare e nos sustos, e acaba criando essa inconsistência, acaba criando essa obra genérica, bagunçada, né, e com questões muito mal desenvolvidas. Bom, para O Exorcismo eu dou uma nota 2. É um filme bem fraco, mas tá aí, tipo assim, quem quiser assistir, sinta-se à vontade, tá? Bom, eu sinceramente acho que algumas questões levantadas no filme mereciam ter mais aproveitamento. E aí o filme se mascara nesse drama psicológico que apresenta esse terror genérico, muitas discussões levantadas inicialmente são deixadas de lado, né? E aí você imagina, se esse filme aqui é fraco, se esse corte final saiu um resultado ruim e desagradável, imagina a versão de 2019 então, na qual eles viram que não dava para lançar nos cinemas. Só pensa. Bom, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, comente sua opinião abaixo. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Por hoje é isso, muito obrigado a todos, vou ficando por aqui e até mais.